Programa Celeiro de Craques com Paulinho de Brito, Paulinho o Mito. Só joga futebol com arte. Aqui nasceu o Brasil, o maior celeiro de craques. São Vicente, São Vicente, São Vicente. Só joga futebol com arte. Nasceu o alvinegro vicentino do futebol brasileiro. Tu levas o nome com dignidade da célula máter da nacionalidade. Em teu solo surgiu um gigante, sempre altaneiro. São Vicente, Atlético Clube. Meu coração és o primeiro. A torcida Calunga te apoia, com o branco e o preto. Dentro ou fora do Mansueto, São Vicente és meu amuleto. No amador fizeste história, no profissional o teu caminho é a glória. São Vicente, amor, paixão e raça. Time valente que joga em qualquer praça. Aqui nasceu o Brasil, o maior celeiro de craques. São Vicente, São Vicente, São Vicente. Só joga futebol com arte. Olá, como vai, amigo telespectador da Baixada Vicentina, do Brasil e do mundo? Estamos começando Celeiro de Craques aqui pela TV Unisantos, canal 12, NET 40 UHF. Vocês acabaram de ouvir o hino do São Vicente Atlético Clube, que foi fundado no dia 21 de abril de 1928. Portanto, completa no mês de abril 88 anos de glória, 88 anos de existência, o time que representa a célula máter da nacionalidade. E eu tive o prazer, a honra
de fazer o hino, a letra e música, e nós vamos, através do hino, contar um pouco da história do Alvinegro Vicentino. Cada estrofe nós vamos falar um pouco do São Vicente Atlético Clube, misturando até com a cidade, porque o hino também fala da primeira cidade do Brasil, a célula máter da nacionalidade, cidade e monumento da história pátria, primeira Câmara das Três Américas, berço da democracia, da América do Norte, da América Central e da América do Sul, portanto, das Três Américas. Vamos ao primeiro trecho, a primeira estrofe do hino do Alvinegro Vicentino. Da homenagem de um grande artilheiro, nasceu o Alvinegro Vicentino para o futebol brasileiro. Quem foi esse grande artilheiro? O nome dele era Luiz Matoso, popularmente conhecido como Feitiço no mundo do futebol. Foi um grande artilheiro, isso com certeza, do futebol brasileiro. Jogou no Santos, onde foi artilheiro, jogou no Peñarol do Uruguai, jogou no Palestra Itália, na época chamava-se assim, hoje chama-se Palmeiras, em função da Segunda Guerra Mundial, jogou no Corinthians, foi inegavelmente, indubitavelmente, um dos primeiros craques, um dos primeiros ídolos daquela época. No começo, na verdade, começava o futebol propriamente dito. E um grupo de desportistas calungas, apaixonados pelo Santos Futebol Clube, na época ele jogava, em 1927, jogava pelo Santos Futebol Clube, esse grupo de torcedores apaixonados pelo Feitiço resolveram homenageá-lo, fundando uma equipe com o seu nome, entre os quais destacam-se Odair de Castro Lima, Eugênio Pilar, Eliezer Lopes Fernandes, José Bastos, Vicente Trindade, Antônio Gordon, Germano Oscar Pifafi, Fernando Lopes Fernandes, Adair Santos Dias, Onofre Ricardo, Pécio Requejo, entre outros, entusiasmados com o belo futebol do Feitiço. O primeiro nome dado à equipe do Feitiço foi Quadros Feitiço. E a primeira formação da equipe foi a seguinte: Rico, Dias e Gardon, Pércio, Onofre e Pilar Bastos, Vicente, Pifafi, Eliezer e Ninando. Posteriormente, o São Vicente passou a chamar-se Juvenil Feitiço. Mais tarde, passou a ter o nome de Feitiço Atlético Clube. Ficou com essa denominação até 1950, portanto, 22 anos jogando com o nome de Feitiço. E por que eu não coloquei na primeira estrofe do hino o nome do Feitiço? Porque, segundo comentários, o Feitiço nunca deu importância a essa homenagem. Ele nunca compareceu numa partida do clube que levava o seu nome. Daí, em 1950, com muita sapiência, com muita inteligência, o grande baluarte do São Vicente, Mansueto Pierotti, resolveu mudar o nome da equipe e foi feito por aclamação. Passou, portanto, em 1950, a chamar-se São Vicente Atlético Clube. Antes de nós falarmos da segunda estrofe do hino, nós precisamos falar um pouco, contar um pouco da história do homenageado, o Feitiço. Ele nasceu na capital, era um jogador irreverente, um jogador contundente. Ele dizia que em campos de futebol já havia levado tiros, brigou e teve várias passagens realmente que precisam ser registradas. Ele dizia também que fez 1.800 gols, mais gols do que o Pelé, que fez 1.282 gols. Teve uma passagem com ele jogando pela Seleção Paulista de Futebol, lá em São Januário, no campo do Vasco da Gama, campo lotado. Tinha até a presença do então presidente da República, o Washington Luiz, que foi desacatado. E com essa atitude inábil do Feitiço, ele acabou sendo punido por 1 ano. A coisa aconteceu mais ou menos assim. O jogo rolava,
houve um pênalti e ficou aquela confusão. Bate, não bate, bate, não bate. Antigamente era mais ou menos assim. Ah, não foi pênalti, não vai bater. Fica em cima da bola, não deixa bater. Aí o presidente da República pediu para o seu oficial que descesse até o campo e falasse para os 22 jogadores para bater logo o pênalti, porque ele tinha que ir trabalhar. Ele tinha que ir para o Palácio do Catete. Era a residência e o palácio oficial do governo na época. Na época, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Posteriormente, em 1960, o Juscelino Kubitschek fundou Brasília. Aliás, que saudade do tempo em que a capital era o Rio de Janeiro, que atualmente em Brasília só tem situação nebulosa, lamentavelmente. Aí o oficial desceu e falou com os jogadores: olha, o presidente da República está na tribuna de honra e ele precisa ir para o Palácio do Catete. Batam logo esse pênalti e resolvam logo esse problema. Aí veio o feitiço e falou para o oficial: meu amigo, tu avisa o presidente que ele pode mandar lá no Palácio do Catete. Aqui mandamos nós. Com essa atitude inábil, a CBD, na época, a Confederação Brasileira de Desportos, hoje é CBF, Confederação Brasileira de Futebol, o puniu por 1 ano. Tu levas o nome com dignidade da célula máter da nacionalidade. Eu acho que o maior gol que o São Vicente já fez não foi dentro das 4 linhas. Não foi os campeonatos que ascendeu, os campeonatos que ganhou no Amador. Eu acho que o grande gol, o grande momento do São Vicente foi quando o maior baluarte da história do São Vicente, Mansueto Pierotti, mudou o nome de Feitiço para São Vicente Atlético Clube, porque passou a ter o carinho, a torcida de toda uma cidade. E tenho certeza, por ilação, na verdade não tenho muita certeza, mas acredito pela amizade que os dois tinham, até por ter algo em comum. Atier Jorge Cury, que foi presidente do Santos Futebol Clube, que foi goleiro e deputado federal, a amizade que ele tinha com o Mansueto Pierotti, que também foi presidente do São Vicente e também jogava no gol, os dois eram muito amigos. Quantas e quantas vezes eu não vi o Atier Jorge Cury e o senhor Modesto Roma aqui dentro das dependências do São Vicente, jogos contra o Santos Futebol Clube, veterano, jogos contra os milionários. Aqui realmente foi sempre um palco de grandes atletas. E eu acredito piamente, por ilação, que o Mansueto Pierotti foi o responsável e, para mim, o maior baluarte, não só do São Vicente, mas também da cidade de São Vicente. E olha que eu estou falando desde 1532 até os dias atuais. Porque eu acredito, de tanto ele falar da cidade, de tanto ele amar essa cidade, junto com o Atier acendeu aquela luzinha e falou: não, eu preciso fazer alguma coisa pela cidade de São Vicente. E apresentou um decreto-lei no Congresso Nacional, outorgando à cidade de São Vicente os títulos pomposos de célula máter da nacionalidade, portanto, célula-mãe, cidade e monumento da história pátria e o título de primeira Câmara das Três Américas, portanto, berço da democracia. Eu tenho quase certeza, eu não posso provar, mas pela amizade dos dois, eu acredito que o agente, aquele que embutiu, aquele que conscientizou o Atier Jorge Cury, deputado federal, para fazer esse decreto e outorgar esses títulos justíssimos à cidade de São Vicente, até porque, queiram ou não, o Brasil começou aqui na cidade de São Vicente no dia 22 de janeiro de 1532. Começou errado. Por que começou errado? O primeiro prefeito, a primeira prefeita de São Vicente, chamava-se Ana Pimentel, que era a mulher, era a esposa do Martim Afonso de Souza. E nunca veio em São Vicente, nunca pisou em São Vicente, no entanto, foi prefeita da cidade de São Vicente. Mas, queira ou não, a grande verdade é uma só. O Brasil começou aqui, na primeira cidade do Brasil, na célula máter, na célula mãe
da nacionalidade. Em teu solo surgiu um gigante, sempre altaneiro, São Vicente Atlético Clube, no meu coração és o primeiro. O Brasil, ele começou aqui na cidade de São Vicente, mas para manter-se grande, teve, na minha concepção, um responsável. Foi o Dom Pedro II. O primeiro só gostava de mulher. Aliás, não é um defeito, mas ele não se interessava muito pelo Brasil. Agora, o Dom Pedro II, ele conseguiu manter esse país unido do Oiapoque ao Chuí. E esse mérito, com certeza, devemos ao culto Dom Pedro II, que lamentavelmente morreu na França, morreu num quartinho, morreu esquecido e foi um grande nome desse país chamado Brasil. No meu coração és o primeiro. Por que o São Vicente no meu coração é o primeiro? Eu sou torcedor do Santos, nasci em Santos, lá no Morro da Penha, mesmo que o Santos não fosse a equipe que é, conquistar tudo que conquistou, mas o São Vicente nasceu umbilicalmente ligado ao Santos Futebol Clube. Foi da homenagem ao feitiço que jogava no Santos que nasceu o Alvinegro Vicentino para o futebol brasileiro. Portanto, eu tenho um amor profundo por essa equipe. Sou o autor, Deus me deu a dádiva de ser o autor do hino e da letra e também ter jogado com a camisa do São Vicente. Portanto, é uma equipe que eu tenho um profundo carinho, um profundo respeito. Pena que São Vicente hoje esteja na situação que está. Não disputa o certame profissional, não disputa absolutamente nada. Está na eminência de não voltar a disputar o certame profissional, que sempre foi um anseio dos desportistas Calunga. Não foi a primeira equipe a disputar o certame profissional. Em 1965, o São Paulo Futebol Clube do bairro do Catiapuã chegou a disputar, mas não disputou um turno sequer, porque na oportunidade não teve apoio da Câmara, da Prefeitura e tampouco do Comércio. E hoje, lamentavelmente, a história se repete. Por falta de apoio da Câmara, da Prefeitura e, sobretudo, do Comércio, o São Vicente Atlético Clube está tendo muitas dificuldades para voltar a disputar o certame profissional, que é um anseio da população. Porque uma coisa é certa, o corintiano, o santista, o palmeirense e o São Paulino tem como segunda equipe, pelo menos as pessoas que moram em São Vicente, tem como segunda equipe o Alvinegro Vicentino. E, lamentavelmente, já vai completar 2 anos que o São Vicente não disputa o certame profissional. Realmente é uma pena, mas vamos torcer para quem sabe no futuro, lá em 2017, o Alvinegro Vicentino consiga voltar a fazer história no profissional. A torcida Calunga te apoia, com o branco e o preto, dentro ou fora do Mansueto, São Vicente, és meu amuleto. Quando eu fiz essa estrofe do hino, foi em função da primeira partida do São Vicente no profissional. Aconteceu no dia 21 de abril de 2002. O São Vicente jogou contra a equipe do Serra Negra, lá em Serra Negra, no estádio municipal de Serra Negra, contra o time do Serra Negra Futebol Clube. Empatamos pelo placar de 1-1. Gol do Viola. Passe do Nena, jogada do Nena, o Viola acabou fazendo o primeiro gol no profissional, gol histórico. Lamentavelmente, a gente não tem foto do Viola. Aqui dentro das dependências do São Vicente, do Mansueto Perotti, não tem uma homenagem sequer para essa primeira equipe que disputou e, sobretudo, para o Viola. Ele fez o primeiro gol da história do time no certame profissional, lamentavelmente. Agora, por que eu falei que a torcida Calunga te apoia dentro ou fora do Mansueto? Porque nesse primeiro jogo, eu me lembro muito bem, nós fizemos esse jogo pela Rádio 97 FM, eu, Marcelo Furtado no plantão esportivo, Ari Bezzi como comentarista, Marcelo Couto como repórter e o coordenador, o José Alves, que era o coordenador da Rádio 97 FM. Quando nós chegamos no estádio, horas antes do jogo, nós vimos a torcida do São Vicente maior. Se tinha 500 pessoas dentro das dependências do estádio do Serra Negra,
Com certeza 400 pessoas eram torcedores do São Vicente. Saiu daqui 3 ônibus. Muitos carros foram prestigiar a primeira partida do São Vicente no profissional. Aí eu falei, a torcida Calunga te apoia, com o branco e o preto dentro ou fora do Mansueto. São Vicente és meu amuleto. E realmente é aquilo que eu falo, o torcedor, o povo vicentino, aquele que nasce em São Vicente, tem o São Vicente no coração, como eu tenho também. No amador fizeste história, no profissional o teu caminho é a glória. O São Vicente, ainda com o nome de Feitiço, ganhou inúmeros títulos. Ficou durante 22 anos com essa nomenclatura e realmente marcou o seu nome na Baixada e região. Posteriormente, com o nome de São Vicente Atlético Clube, ratificou essa condição de time vencedor e foi, inegavelmente, indubitavelmente, durante muitos anos no amador, o São Vicente perpetuou o seu nome na história do futebol. Foi campeão em 77, 78, 79, foi campeão inúmeras vezes, disputou o campeonato estadual, sempre foi o garoto propaganda da cidade de São Vicente. Sempre enalteceu, divulgou, propagou o nome da cidade no estado e também no Brasil. Essa que é a grande verdade. O São Vicente Atlético Clube, nesta oportunidade, quando tinha Djalma Duarte, que jogou no Santos Futebol Clube, Ademir Borrego, Netinho, Messias, Vado Vaqueiro, Linho, Valdir Peixoto, se esse time disputasse o certame profissional na época, houve uma tentativa naquela oportunidade, mas infelizmente por falta de apoio da Câmara, da Prefeitura e do Comércio, a coisa nunca foi avante. Infelizmente, em São Vicente, os homens que detêm o poder nunca se preocuparam com o time de futebol do São Vicente para disputar um certame profissional. Eles sempre usaram o São Vicente como trampolim político. Isso é um fato. Essa é a grande verdade. Porque se você pegar os nomes dos sócios, dos conselheiros do São Vicente desde 1928, você vai ver vários vereadores que passaram por aqui, prefeitos. O único que eu isento é o Mansueto Perotti, que foi um prefeito nomeado em São Sebastião em função da ditadura, mas esse foi um grande baluarte. Esse eu sei que não se locupletou, muito pelo contrário. Ele doou a sua vida para o São Vicente. E hoje o São Vicente tem o seu nome no estádio merecidamente. Juntamente com o Pedrinho Pilotos, que também foi um grande presidente, mas o Mansueto Perotti foi inegavelmente, indubitavelmente, o grande nome da história do São Vicente. E eu acredito piamente que o Mansueto Perotti não poderia ter só essa homenagem do São Vicente time de futebol. Deveria ter uma homenagem na cidade, da cidade, porque é pouco levar o nome do estádio. Por tudo aquilo que eu disse no bloco anterior, eu acredito que os títulos que a cidade tem, eu tenho certeza que teve a participação efetiva do Mansueto Perotti. No profissional, o teu caminho é a glória. O São Vicente começou no profissional, a sua empreitada no profissional em 2002, no dia 21 de abril de 2002 contra o Serra Negra. Empatou em 1-1, gol do Viola. Em 2005, teve a sua primeira ascensão para a Série A3. No ano subsequente, acabou voltando para a segunda divisão, que na verdade é a quarta. Isso no tempo em que o Nelson Teixeira era o presidente e a Prefeitura Municipal de São Vicente, a Secretaria de Esportes, comandava a equipe que teve essa ascensão. Temos que citar aqui Rodinha, Crispim e o João Carlos, que foram os grandes nomes dessa ascensão. Lamentavelmente não deu sequência e a equipe acabou voltando sempre por falta de apoio. Essa que é a pura verdade. Em 2012, na administração do Edivaldo Luiz Batista, o time ascendeu e aconteceu a mesmíssima coisa. No ano subsequente, desceu para a segunda divisão, que na verdade é a quarta divisão. Portanto, o São Vicente, ele tinha tudo para ter um caminho de glória
no profissional, mas eu sempre bato na mesma tecla. Eu acredito piamente que se o comércio, as grandes casas, os grandes comércios em São Vicente, como Casas Bahia, Magazine Luiza, Carrefour, Pernambucanas, se tivessem apoio da Câmara, do prefeito, juntamente com o presidente do São Vicente, eu tenho certeza que se houvesse uma conversa, se houvesse tratativas, eu tenho certeza que essas empresas poderiam ou se juntar ou uma só patrocinar o Alvinegro Vicentino. Porque veja bem, em todos os times do interior tem cidades, muita gente fala que São Vicente é a pior cidade do Brasil. No momento, com certeza, pela atual administração. Mas São Vicente é melhor do que muitas cidades. Eu vi nessas campanhas, nessas jornadas esportivas que eu fiz com o São Vicente, eu vi cidades piores do que São Vicente, mas com times na primeira divisão. Por quê? Só por um simples fato. Porque a Câmara, os empresários e a Prefeitura davam total e irrestrito apoio. Aqui em São Vicente, lamentavelmente, os homens que detêm o poder na política e no comércio, infelizmente, não pensam dessa maneira e o São Vicente está aí. Pode ter que voltar a fazer história no amador, porque veja bem, em todos os times do interior tem cidades, muita gente fala que São Vicente é a pior cidade do Brasil. No momento, com certeza, pela atual administração. Mas São Vicente é melhor do que muitas cidades. Eu vi nessas campanhas, nessas jornadas esportivas que eu fiz com o São Vicente, eu vi cidades piores do que São Vicente, mas com times na primeira divisão. Por quê? Só por um simples fato. Porque a Câmara, os empresários e a Prefeitura davam total e irrestrito apoio. Aqui em São Vicente, lamentavelmente, o povo apoia, mas os poderes em São Vicente, infelizmente, não apoiaram no passado e muito menos agora apoiam o Alvinegro Vicentino, que é, na minha concepção, o Brasil é a pátria de chuteiras, é o grande garoto propaganda. Eu tenho certeza que se o São Vicente um dia chegasse na primeira divisão, a cidade iria se locupletar. Turismo, o nome propagado, porque queira ou não, a grande verdade é uma só. A cidade de São Vicente, ela não é conhecida no próprio estado. Por isso que eu faço o meu protesto desde que eu me formei em 1984, antes, porém, já trabalhava no São Vicente Jornal, cansei de fazer matérias Baixada Vicentina, porque na minha concepção, o nome, a cidade mais importante desse país, na minha opinião, humilde opinião, chama-se São Vicente, porque é a célula-mãe, a célula máter da nacionalidade. Queiro ou não, o Brasil começou aqui na primeira cidade do Brasil. São Vicente, amor, paixão e raça. Time valente que joga em qualquer praça. Essa parte do hino, essa estrofe do hino, eu fiz durante a campanha de 2002. Foi um jogo lá na cidade de Jacareí, contra o Jacareí, no estádio Stravos Papadopoulos. Até o repórter que fazia comigo, o Marcelo Couto, ele tinha dificuldade de falar esse nome, Stravos Papadopoulos. Eu falei para ele, mas tem outro nome, Eduardo Amorim, que era um jogador do Corinthians. Então fala o segundo nome para não falar Stravos Papadopoulos. Nessa oportunidade nós ganhamos por 4-3, se não me falha a memória, e nós perdíamos por 2-0. E o estádio lá em Jacareí estava simplesmente lotado. A torcida fazendo um barulho tremendo, 2-0. E nós, narrando o jogo, e a torcida do São Vicente ficou do meu lado. Tinha aproximadamente umas 50 pessoas, 50 torcedores que vieram, que foram prestigiar lá em Jacareí. Eu sei que nós fizemos 2-1, nós fizemos 2-2. A torcida pequena, porém aguerrida, a grande fúria, a grande torcida vicentina, suplantou a torcida do Jacareí. E nós fizemos 3-2, eles fizeram 3-3 e nós ganhamos aquele jogo pelo placar de 4-3. Inclusive, naquele jogo, passamos para outra fase. Então ali eu fiz
essa parte, essa estrofe do hino. São Vicente, amor, paixão e raça, time valente que joga em qualquer praça. Um jogo simplesmente memorável do alvinegro vicentino jogando em outra praça, jogando em outro estádio. Aqui nasceu o Brasil, o maior celeiro de craques. São Vicente, São Vicente, São Vicente, só joga futebol com arte. É claro que o São Vicente, ele tem o mesmo DNA do Santos Futebol Clube, que só joga para frente e joga atacando. O São Vicente nasceu da homenagem do Feitiço, que foi um dos primeiros artilheiros da história do Santos, e não poderia ser diferente. Como eu disse, no Amador, desde o tempo de Feitiço, desde o primeiro jogo, lá na praia, quadros feitiços, até os dias atuais, o São Vicente, quando entra em campo, entra para jogar um futebol refinado, para jogar um futebol com arte. E a cidade de São Vicente sempre foi uma cidade abençoada por Deus, porque aqui em São Vicente nós tivemos muitos jogadores, não só no São Vicente, mas no Continental, no SPR, no Beija-Flor, no Primavera, enfim, todas as equipes de futebol que jogaram dentro da cidade de São Vicente, pela Liga ou por campeonatos paralelos, nós sempre revelamos grandes jogadores, ou nativos ou não, mas que moraram aqui, que vieram crianças para cá. Por exemplo, eu posso citar o Pepe. O Pepe nasceu em Santos, mas ele veio para cá, o pai dele era comerciante ali no Antônio Mirique, ele veio para cá garoto, jogou no Continental, jogou no comercial ali da Vila Valença, foi jogador que nasceu em São Vicente. O Robinho, que nasceu aqui mesmo, onde está o São Vicente, no Parque Vitaru. O próprio Neymar também morou em São Vicente, não obstante o fato de ter nascido lá em Mogi das Cruzes, mas ele só nasceu lá porque o Neymar pai jogava num time na época lá, acabou nascendo lá, mas com certeza ele é da Baixada, ou é de Praia Grande ou é de São Vicente. Praia Grande já pertenceu a São Vicente, portanto, ele também é daqui. E inúmeros jogadores. Houve uma época que a Portuguesa Santista subiu para a Série A1, estava na A2, subiu para a Série A1, a elite do futebol paulista, com 90% dos jogadores daqui de São Vicente. Juarez, acho que o Linho também estava nessa, Juarez, eu não sei se o Linho chegou a jogar na Portuguesa Santista nessa oportunidade, Valdir Dias, Arouca, Balu e tantos outros jogadores que eram daqui da cidade de São Vicente. A cidade de São Vicente ela sempre foi rica em duas coisas. No futebol, sempre teve grandes jogadores. O pessoal jogava à tarde em São Vicente e pela manhã jogava no Barreiros, no Onze Santista. Aqui sempre foi um celeiro de craques. Essa que é a grande verdade. Por isso que o meu programa aqui na TV Unisantos, tem essa nomenclatura, celeiro de craques, que eu tirei do próprio hino. Tivemos uma temporada na Santa Cecília TV e agora na TV Unisantos, sempre procurando falar da cidade, falar do esporte da nossa querida cidade de São Vicente. Da Baixada, mas em particular da nossa querida cidade de São Vicente. Portanto, está aí a nossa singela, nossa pequena, porém justa homenagem ao grande São Vicente Atlético Clube, que eu tive o prazer, a honra de vestir a camisa, que eu tive o prazer, a honra de ser o autor do hino, da letra do São Vicente Atlético Clube. Portanto, foi um prazer, foi uma honra fazer essa singela, pequena, porém, homenagem ao grande São Vicente Atlético Clube, e vamos torcer. Vamos realmente torcer bastante para, quem sabe, o São Vicente possa voltar um dia a disputar novamente o certame profissional do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, que na verdade é a quarta, tá certo? Um abraço e fique com Deus. Garoto da Catarina de Moraes, bom de bola. Autorizado, colocou dentro da grande área, olha lá, defendeu, sobrou, bateu, é gol! Gol!
torcedor Calunga.